Olá, olá a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais um dia numa reunião pública do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade, mais uma palestra a respeito dos 4 evangelhos de Rustam. Vamos começar com uma prece, fechando os nossos olhos, agradecendo ao nosso Pai maior pela dádiva da vida, agradecendo pela saúde, pela segurança, por todos os alimentos materiais e espirituais que não nos faltam e principalmente pelo conhecimento que nos direciona a nossa caminhada evolutiva. Senhor, pedimos que abençoe cada um dos que aqui estão, que ampare todos nós, Senhor. Fique conosco, graças a Deus, que assim seja. Então vamos lá, Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação. Em alguns trechos aqui na Bíblia, no Evangelho, a gente consegue encontrar trechos em que Cristo começa a iniciar e a nos preparar para a ideia da reencarnação, tá? Então nós temos aqui os Evangelhos sinópticos, de novo, a gente vai falar Mateus, Marcos e Lucas. Mateus lá no capítulo 16, nos versículos 13 ao 20. Ao mesmo tempo, Marcos, no capítulo 8, versículos 27 ao 30, e simultaneamente Lucas, no capítulo 9, versículos 18 ao 21. A gente vai encontrar trechos parecidos que dizem a respeito de um mesmo momento, de um mesmo acontecimento. Como sempre, a gente vai ler aqui o trecho, no caso eu vou ler o trecho de Mateus, mas vocês podem acompanhar os outros trechos também, que são muito parecidos. Então a gente vai ler aqui Mateus, começar lá no versículo 13, certo? Em seguida a gente entra com um comentário. Chegando às cercanias de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: que é o que os homens dizem do Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então agora a gente vai compreender o porquê, esse texto é tocante ao tema da reencarnação. Ali se encontra, primeiramente em poucas palavras, a confirmação dessa grande verdade, ainda por muitos contestada e rejeitada, a reencarnação. Aqui nós já introduzimos nas explicações de Rustam, as explicações dos Espíritos a respeito desse texto, tá? Consideremos o que disse Jesus aos seus discípulos. Que é o que os homens dizem do Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Quem diz o povo que eu sou? E a resposta dos discípulos: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou algum dos antigos profetas. Olha que interessante, então na cabeça dos discípulos aquilo já seria normal. Seria normal e aceitável naturalmente que Cristo fosse uma dessas pessoas? E aqui ele vai falar. Vemos pelas perguntas e respostas acima que a opinião pública atribuía a Jesus uma origem espiritual anterior àquela sua existência terrena, vendo nesta uma existência nova num novo corpo. Então, Cristo, ele não conduziu, aquelas respostas, elas foram feitas de acordo com o que os discípulos estavam pensando, com o que eles acreditavam. Claro que Jesus estava sob controle de tudo, provavelmente ele já até sabia a resposta que os discípulos dariam, ele estava ali só incentivando eles a pensarem sobre isso, e a fim de registro, para nós sabermos que a reencarnação não é uma ideia nova, não foi algo criado, é algo que o Cristo prova e já fez uma iniciação na ideia de reencarnação,
né, em vários momentos da Bíblia, que ele cita, por exemplo, quando Cristo disse, na passagem, se eu não me engano, disse a Nicodemos, né, que quem não nascer de novo não entra no reino dos céus, né, quem não nascer da água e do Espírito. Então, há várias passagens em que Cristo comprova. Porém, mais pra frente nós vamos entender que ele não deixou isso explícito. Ele disse de forma mais ou menos explícita alguns temas que a gente abordaria só depois, no caso, há 2000 anos depois, né? 2000 anos depois. Então, a gente vê aqui pelas respostas que a opinião pública acreditava que Jesus veio de uma origem espiritual anterior. Então, que ele provavelmente já teve outras experiências em outras vidas, já existiu em um outro corpo, numa outra personalidade, num outro nome, uma outra situação. Então, olha só. Tal opinião, que abrangia a anterioridade da alma e a reencarnação, era geralmente partilhada sem encontrar oposição. Olha que interessante. Então, naquela época, era comum eles falarem sobre a reencarnação. Claro, não com esses nomes, com esses termos e com o conhecimento que nós temos hoje. Mas eles já acreditavam nas existências sucessivas dos espíritos, né? Nas experiências que nós passamos em outros corpos, que a gente já chega aqui com uma bagagem específica da nossa trilha evolutiva, que é muito particular. A mesma trilha que eu fiz não é a mesma do meu irmão, ou das minhas tias, ou da minha mãe, ou do meu pai. Né? Nós já nascemos com bagagens diferentes e uma prova disso é quando a gente vai numa maternidade, por exemplo, de um hospital, a gente vê crianças com diversas personalidades, crianças que acabaram de nascer. Se a vida fosse uma existência, por que seriam tão subjetivas as crianças? Por que seriam tão individuais? Certo? A gente vê que a criança mostra que ela tem uma bagagem muito diferente, muito particular e muito subjetiva dela. Então, olha só. Mas assim, por quê, né? Porque os hebreus sabiam pelas tradições conservadas, embora confusamente, guardem essas palavras, confusamente, que o homem pode voltar muitas vezes à Terra para concluir uma obra começada e interrompida pela morte humana. Então, olha que interessante. Os hebreus acreditavam na reencarnação. Claro que não tinha um nome, não tinha sido formalizada essa ideia ainda, mas estava intrínseco a eles, a tradição deles, para eles era algo natural. E era algo que era tido como verdadeiro para eles, né? Que o homem podia voltar várias vezes à Terra para concluir uma obra que ele não havia concluído numa existência passada e foi interrompida pela morte. Então eles acreditavam, né, que, claro que provavelmente não tinham tantas informações como nós temos hoje, né, sobre a questão das provas, das expiações, as particularidades e as complexidades das reencarnações. Mas o básico eles já tinham, que era acreditar que somos espíritos e que com a morte da matéria não se extingue a vida. E vós, quem dizeis que eu sou? Quando Cristo disse isso, ele já estava incitando os seus discípulos a responderem aquilo. Então, nesta só pergunta não está a confirmação das ideias enunciadas? Formulando-a, não demonstrou o mestre que admitia a possibilidade de ser ele João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou qualquer outro? Temos que entender que Cristo, como um bom mestre, como um bom líder, ele sabia conduzir as reflexões. Da mesma forma, um professor dentro de uma sala de aula, ele não passa tudo no quadro e simplesmente expõe aquele conteúdo. Ele vai incitar os alunos a perguntarem, a questionarem e a procurar respostas para as perguntas. Perguntas que às vezes nós nem nunca fizemos. Então ele estava conduzindo aqueles homens a pensarem, né? E provavelmente, pela forma como eles responderam, eles já pensaram, já conversavam sobre isso antes, né? Olha, alguns dizem que foi Elias, ou João Batista, né? Ou Jeremias. Então, com esse alguns dizem, é porque eles já conversavam sobre isso ali, naturalmente, né? Então, entre os hebreus ali, esse tipo de diálogo já rondava ali, né? Interessante, porque nós pensamos que o Cristo,
ele improvisava as coisas, mas não é verdade. O Cristo era um espírito perfeito, é um espírito perfeito, e ele conseguia, né, conduzir todos os assuntos ao seu redor. Ele conseguia incentivar as pessoas a pensarem, né, a sair da zona de conforto. E o mais interessante é que tudo isso foi colocado no Evangelho para nós termos, né, como fonte para as nossas pesquisas. Por essa forma, atendia ele ao presente, sem se descuidar do futuro. Então, Cristo, em todos os momentos, ele cuidava do presente e do futuro, como um bom semeador. Um semeador que depende da plantação para sobreviver, precisa plantar. Não basta esperar que cresçam árvores frutíferas ali no meio do mato sem que haja ação dele para que aquilo aconteça. Então ele age no presente para colher no futuro, quando a terra estiver propícia, quando o clima for favorável e quando a semente despertar e germinar, certo? Não tem como nós exigirmos que o fruto nasça antes da planta, né? Então, Cristo, ele se atendia ao presente e não descuidava do futuro. Tudo bem que Cristo, ele mesmo disse, né? Eu não disse tudo, mas por isso eu enviarei o Consolador prometido para dizer as coisas que eu não disse, ou reafirmar, ou explicar aquelas que eu disse sublinhadas, né? Um pouco ocultas. Como sabeis, sua palavra era e precisava ser velada quanto à reencarnação. O que é velada? Seria talvez com um véu, né? Então, por quê? Já conversamos também sobre isso em outros momentos, que muitas coisas que Cristo queria dizer, que ele tinha conhecimento para dizer, autoridade para dizer, não estávamos prontos para compreender ainda. Então, dificultaria o nosso aprendizado, né? Algo que não tínhamos capacidade ainda para receber, era algo muito grande, era uma informação muito complexa ainda. Então, tínhamos que conhecer o básico para depois irmos aperfeiçoando os nossos conhecimentos. E foi isso que aconteceu. Então, quanto à encarnação, a palavra dele foi velada, porque era necessário. Assim como um professor sábio, ele entende o limite de compreensão dos seus alunos. Não havia chegado ainda o tempo de apresentar-se abertamente aos homens, em espírito e em verdade, esta lei natural e imutável nos seus princípios e nas suas consequências. Ou seja, a lei natural e imutável do quê? Da reencarnação. É uma lei natural e imutável, porque não está sujeita a mudanças. Então ainda não havia chegado o tempo de nós compreendermos, ela se apresentar abertamente aos homens. Quando uma ideia que está acima da nossa capacidade de compreensão chega até os nossos ouvidos, a gente fica um pouco destoado da realidade, é muita coisa para nós, para nossa compreensão, a nossa compreensão não abrange tudo isso, então é necessário respeitar o tempo, né, até para o conhecimento. Tal encargo estava reservado à revelação, que o Espírito da Verdade, por intermédio dos Espíritos do Senhor, vos traz hoje, isso é, no tempo designado para a era nova. Então aqui é a promessa do Cristo, né? Eu vou enviar o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que vai tocar em alguns pontos que eu não pude tocar enquanto estava aqui na Terra ainda, né? Justamente por não estarem preparados para ouvir. Então, é isso, né, gente? Esse capítulo ele fala sobre mais coisas, porém é importante a gente ver um pouco no seu tempo. Então, na próxima terça-feira daremos continuidade a este capítulo, falando sobre outras perspectivas desse mesmo trecho. Lembrando que Cristo, ele conseguia tratar de vários temas em uma única fala. Então é importante a gente fazer um estudo minucioso desses trechos para conseguirmos abranger todas as compreensões possíveis, certo? Então vamos fechar os olhos. Querido anjo da guarda, querida espiritualidade amiga que nos tutelam,
Queremos agradecer pela segurança, pelas intuições, pelas orientações e pelo cuidado que vocês têm conosco, pelo amor e pela dedicação em seguir conosco nas nossas caminhadas, de estar conosco nas provas, nos momentos felizes e nos momentos de desafios. Pedimos que não nos abandonem e que permaneçam com a gente nos momentos que ainda teremos que passar. Fiquem conosco, hoje e sempre, graças a Deus, que assim seja. Então é isso, né? Até a próxima terça-feira. Fiquem todos com Deus.